Já teve algum aparelho queimado após uma queda de energia na sua casa? Você sabia que as concessionárias de energia elétrica, tal como a CEMIG em Minas Gerais, podem ser responsabilizadas pelo seu prejuízo? Sim, meus amigos, nas relações de consumo, a responsabilidade da fornecedora pela prestação defeituosa do serviço somente será afastada caso fique comprovada a inexistência do dano ou a culpa exclusiva do consumidor. Essa é a posição, inclusive, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Uma vez comprovado o dano, ou seja, que algum equipamento eletrônico simplesmente parou de funcionar e que a causa provável decorreu de oscilação na energia elétrica, deve ser imposta a condenação da companhia energética ao pagamento da indenização pelos danos decorrentes da má prestação desse serviço. É isso mesmo. Mas atenção, existe todo um protocolo na produção da prova que precisa ser observado para que o seu pleito seja exitoso. Em primeiro lugar, é importante observar que estamos, nesses casos, claramente diante de uma relação de consumo entre o possuidor do imóvel e a concessionária de energia elétrica. Assim, o Código de Defesa do Consumidor é um instrumento jurídico que mais usamos nesse tipo de demanda. Apesar disso, nós aqui no escritório gostamos de produzir as provas mesmo nas situações em que se é legítimo requerer a inversão do ônus probatório. Nos casos, inclusive, de relatos de danos em equipamentos elétricos ou eletrônicos, nossos passos são os seguintes. Indicamos primeiro 2 profissionais que chamamos de assistentes técnicos, que avaliam o equipamento danificado, apontam o erro e sugerem a provável causa e fornecem um laudo simplificado, já com um orçamento que inclui a peça a ser trocada e o custo dessa mão de obra. Em alguns casos, eles condenam o aparelho e sugerem a troca por outro aparelho novo. Em seguida, nós buscamos ainda, junto ao consumidor, a confirmação com vizinhos que futuramente podem ser testemunhas de que houve uma queda de energia naquela data em que houve o dano ao equipamento e que, portanto, no retorno daquela provavelmente tenha havido o pico que gerou o defeito no produto. Com tais documentos em mãos, já com a procuração do consumidor, nós protocolamos então administrativamente e junto à CEMIG o processo administrativo fornecendo o número do cliente, data e horário da provável ocorrência do dano, laudo do problema apresentado com o orçamento feito pelo assistente técnico e uma relação completa com as respectivas características de cada produto que esteja apresentando defeito. Quando o consumidor nos procura em até 90 dias da ocorrência do dano, a CEMIG tem um prazo de até 15 dias para nos dar uma resposta sobre o pedido de ressarcimento. Ou ainda, quando o consumidor nos procura com mais de 90 dias da ocorrência do dano, a CEMIG tem um prazo de até 30 dias para nos dar a resposta sobre o ressarcimento requerido. Em muitos casos, inclusive, as concessionárias de energia elétrica não atendem aos prazos que falamos. E com isso, o interesse de agir na via judicial já fica materializado. Em outros casos ainda, a concessionária de energia elétrica indefere o pedido de ressarcimento sobre os mais variados fundamentos, a maioria completamente irrazoáveis, infelizmente. E o que podemos fazer? Daí a importância de termos feito lá atrás toda a produção de prova necessária e já iniciar o processo judicial com bastante elementos persuasivos a alcançar o juiz para o que estamos pleiteando. Em alguns casos, para além do dano material, é possível também pedir indenização por danos morais, diante da consternação e sofrimento gerado pela prestadora de serviço público. E aí, você gostou da informação sobre os seus direitos de consumidor junto às concessionárias de energia elétrica? A dica que sempre deixamos é a seguinte: fiquem atentos e sempre procurem o advogado de sua confiança e que seja realmente especialista em defesa do consumidor. Se pudermos te ajudar em algo mais ou precise fazer algum esclarecimento específico sobre o seu caso, clique em Saiba Mais e teremos o maior prazer em agendar um atendimento para você.